cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tomem os vossos assentos, fiquem à vontade. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 11. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá neste domingo, que é o domingo da decisão, para trazer a palavra de Deus para o coração de vocês nesta noite. Deus é bom e Ele nos permitiu estar aqui mais uma vez. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus, digam amém. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque esta mensagem é uma mensagem extremamente espiritual. Ela é difícil de se compreender, mas se você estiver sensível ao Espírito Santo, o próprio Espírito vai te dar entendimento e luz para que você venha entender esta palavra e recebê-la para a sua edificação. Por isso eu peço, por favor, que vocês fiquem atentos, não se distraiam agora. Vocês vão me ajudar bastante se vocês fizerem isso. Eu quero fazer aqui algo diferente. Apenas um minuto. Eu quero que todos aqui nesta igreja, em especial os obreiros aqui do altar, vocês são uma bênção de Deus e eu preciso muito da cobertura de vocês aqui hoje, que é uma mensagem difícil. Então nesse 1 minuto eu quero que vocês entrem em guerra agora, porque as coisas da carne a gente discerne carnalmente, mas as coisas que são espiritual a gente só consegue discernir estando no Espírito. Então eu quero 1 minuto agora que vocês fechem os olhos e estendam as mãos sobre a igreja, por favor. As missionárias fazem a mesma coisa. Por 1 minuto, somente isso. A igreja, fecha os olhos, por favor. Feche os olhos. Feche os olhos. Como é uma pregação de difícil entendimento, a oração que vocês vão fazer agora, em especial os obreiros do altar, as missionárias, e você que está aí sentado vai interceder. O que é interceder? É concordar. Você vai dizer: sim, Deus, em nome de Jesus, eu concordo com esta oração. Porque para nós conseguirmos entender, nós temos que ativar o espiritual. Não tem como você compreender isso ficando olhando para mim como um telespectador. Então você tem que estar ligado para conseguir entender essa palavra. Então eu vou deixar o microfone aqui. Nós vamos fazer isso. Vocês vão estender a mão e vão orar por 1 minuto só. Mas uma oração forte, pedindo a Deus que no nome de Jesus nós possamos estar atentos a esta palavra espiritualmente, que toda toxina de cansaço caia por terra, que toda distração caia por terra, e que hoje nós possamos estar alinhado
atentos para ouvir essa palavra. Podem orar agora em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quando nós olhamos para esta palavra que nós vamos ler agora, nós precisamos ter muita atenção nessa leitura, para que possamos entender o que Deus está falando aqui. E o texto diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. Deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. Vou repetir o verso 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede, primeiro, o templo de Deus; segundo, o altar; e terceiro, os que nele adoram. E disse ordem do anjo do Senhor a João: mede o templo, o altar e os que nele. Eu vou falar e você repete após a mim. Repita após a mim. O anjo disse, mais forte, diga: o anjo disse, levanta-te e mede. Fala comigo: o templo, o altar e os que nele adoram. Fala assim comigo, ó: o átrio que está do lado de fora não mede. Amém. Fique atento em nome de Jesus. Fique com a sua Bíblia aberta aí, porque eu preciso ser rápido. Por mais que esse texto de Apocalipse capítulo 11, versículo de número 1 e 2 seja um texto muito polêmico. Existem fontes teológicas que discutem muito até hoje a respeito desse assunto das duas testemunhas. Mas hoje, nesta noite, não é esse o meu objetivo. Não é que está nada polêmico a respeito de assuntos teológicos. Mas o que eu quero é destacar uma visão espiritual que Deus me deu dentro desse texto. Algo que eu quero
partilhar com vocês de uma forma que edifique a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós sabemos que João estava na ilha de Pátimos e foi dado para ele a visão de tudo que iria acontecer. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é o livro das revelações de Deus. E Deus deu muitas visões para João, e Deus disse: escreve tudo o que vê. E dentre muitas visões que Deus foi dando para João na ilha de Pátimos, nós nos deparamos com essa visão aqui. E ele descreve essa visão dizendo que o anjo disse para ele se levantar. E o anjo não mandou ele só se levantar. O anjo mandou ele medir o templo, o altar e os que nele ali adoravam. Quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós estamos nos deparando com um cenário espiritual. Então aqui não tem a ver com templo físico, não tem a ver com figura, aqui tem a ver com algo espiritual. Por isso que eu pedi que vocês ficassem atentos, pois não é fácil compreender o que eu vou falar aqui. E você que veio de fato participar do culto, você vai me ouvir, vai obedecer e vai ficar atento e vai receber uma palavra poderosa essa noite. Nós sabemos que o templo de Deus antigamente, na antiga aliança, havia um lugar no templo chamado lugar santíssimo. E somente o sacerdote tinha acesso a esse lugar, chamado lugar santíssimo. E quando ele entrava nesse local, ali ele oferecia sacrifício a Deus pelo pecado da humanidade. Então o nosso mediador naquele tempo era o sacerdote. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo. Fala assim comigo: absolutamente ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Fala assim comigo: ou no lugar santo. Contextualizando aqui para vocês entenderem, antes de entrar nesse lugar santíssimo havia um véu, que é um véu que separava todos nós desse lugar santíssimo que somente o sacerdote tinha acesso. Quando Jesus, quem está me ouvindo diga amém. Amém. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, esse véu ele foi rompido, e nós passamos a ser sacerdotes e sacerdotisas na presença de Deus. O que significa que hoje nós temos acesso ao lugar santíssimo. Hoje todos nós que servimos a Deus temos acesso ao lugar santo. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? A visão que Deus está dando para João aqui nesse texto é exatamente sobre o lugar santíssimo. Só que não é sobre o templo físico, é sobre o templo espiritual. Quando nós olhamos para este cenário aqui, para eu ser muito objetivo, para eu entregar o que Deus mandou eu dizer para esta igreja, quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos João dizendo: e o anjo disse: levanta-te e mede o templo, o altar e os que nele adoram. O texto descreve o que foi usado para esta medição. É como se fosse uma cana ou uma vara de medir. E quando João começa a medir, a primeira orientação do anjo é: mede o templo de Deus.
No cenário espiritual, irmãos, quem hoje é o templo de Deus? Vocês sabem? Fala assim comigo: o templo de Deus sou eu. Nós precisamos ter esse entendimento para que possamos receber a revelação que esse texto quer nos trazer. E quando nós olhamos para este cenário aqui, Deus orienta a João através desse anjo: você vai medir o templo de Deus, que somos nós, e você vai medir o que mais? O altar. O que é esse altar que deve ser medido? Se nós somos o templo do Espírito, o que tem dentro desse templo aqui, ó, é o altar de Deus. Fala assim comigo: o altar de Deus é o meu coração, é o que está aqui dentro. Bata a mão no peito assim e diga: aqui é o altar. Então peraí, se mede o templo, se mede o altar, e se mede os que nele adoram. Irmãos, a adoração no Antigo Testamento eram muitas coisas que eram queimadas sobre um altar. Muitas coisas que eram queimadas que eu não vou conseguir citar aqui. Mas hoje nós não precisamos usar mais nada num altar físico. Hoje tudo que nós fazemos na hora do sacrifício, a nossa adoração é tudo espiritual. E quando nós começamos a adorar, a nossa adoração é medida. O Senhor começou a medir os que ali adoravam. Então foi medido o templo, o altar e a adoração. Foi medido o templo, o altar e a adoração que sai desse altar. Fala para essa pessoa que está do seu lado para ela não dormir. Diga assim para ela: nesta medição é medido o templo, o altar e a adoração. Agora escute isso aqui que eu vou dizer. Só que tinha uma coisa que não era medido. O que é que não era medido aqui? O que estava no átrio. O que é esse átrio? O átrio aqui é o pátio. É o que fica do lado de fora do templo. Eu estou arrepiado aqui, gente de Deus. Demora canto neva suriande. O anjo vai dar orientação para João. Você vai medir o templo, você vai medir o altar, e você vai medir os que estão adorando, a adoração que sai desse altar. Porém, os que estão do lado de fora do templo, você não vai medir. Aqui eu preciso que você entre comigo na mensagem, porque nós precisamos entender o que o Senhor está querendo falar aqui. Você precisa entender, e aqui eu já começo a aplicar para ganhar tempo. Você que está sentadinho aí, você pode estar sentado na igreja, nessa cadeira confortável, mas o fato de você estar sentado aí não significa que você está no culto. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, estar na igreja não significa estar no culto. E o Senhor, por esse texto aqui, está medindo quem está no lugar santíssimo.
E eu estava lá no curso de teologia aprendendo a palavra, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai dizer para a igreja que esta igreja, a IPMD, precisa prestar atenção quando entra dentro da igreja, porque eles estão achando que estão no culto, mas eles estão só sentados corporeamente dentro da igreja. Porque o culto eu mido, eu meço, o culto eu meço, mas aqueles que estão sentados, somente sentados, esses não são medidos. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor, com um olhar espiritual, e diga para ela assim: o Senhor mede o que está no culto, não o que está no pátio. O Senhor mede o que está no lugar santíssimo, não o que está fora do lugar santíssimo. Agora eu vou falar isso aqui, solte a mão do seu irmão. É por isso que tem gente que vem na igreja, vem culto, passa culto, vem congresso, vem evento, passa mês, vem todos os cultos, é fiel e não recebe a glória e a presença de Deus. É porque esta pessoa, ela só está no pátio, ela ainda não entrou no culto. E o Senhor só mede quem está no culto. Parece que eu estou vendo o anjo do Senhor com uma vara de medir aqui dentro dessa igreja hoje. Sharai de canderebre acalamassúbia, jaramassou de cantalabrasuriandevia. O que tem de gente que não está no culto não é brincadeira. E o Espírito Santo foi falando comigo: fala o que eu estou te mandando, porque tem um monte de gente lá na sua igreja que eu não estou medindo mais. Está entrando vazio, está saindo vazio. Está entrando de um jeito, está saindo pior do que entrou, porque eu não estou medindo mais. Porque parou de ir para o culto, só está indo na igreja. Parou de ir para o lugar santo, só está indo para sentar, participar, ser um telespectador. Mas esta mensagem é para quem tem ouvido para ouvir. O Senhor está à procura hoje de quem está no culto. Eita glória! Pastor, quais são as características de quem está no pátio, do lado de fora e não do lado de dentro? Irmão, vocês me desculpam falar, mas vai doer só um pouquinho. Vocês me desculpam falar, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque tem gente que precisa ouvir isso aqui, para começar, quando chegar aqui dentro da igreja, tirar as sandálias dos pés e entrar aqui dentro da igreja e dobrar o joelho e falar: Senhor, hoje eu vim aqui para participar do culto, e eu quero que o Senhor venha me medir. Oh glória! Vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual é a primeira característica de alguém que está no pátio e não entra no culto? É gente que entra dentro da igreja e acontece alguma coisa, porque a igreja é pública, irmão. A igreja é um lugar público, cheio de gente com defeito, cheio de pessoas problemáticas, cheio de pessoas difíceis de lidar. Aí vê uma coisinha errada e começa a cochichar no ouvido do outro. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, diga assim: ó, sai do pátio agora, entra para o culto, meu filho. Oh glória! O Senhor está querendo medir você essa noite. Só que quando Deus mede para te levar numa profundidade. É para fazer você viver uma experiência sobrenatural. Aí ó, tem gente que ó, fica cochichando com os outros no culto. Ó, vem aqui, diaconisa Libânia, por favor, comigo.
gente reparadora, e está falando: oh Senhor, ajuda eu, Jesus. Oh, Deus não vai medir você, porque você ainda não decidiu entrar no culto. Não pode chegar na igreja que parece que os olhos coçam, a boca coça, ver uma irmãzinha passando com uma roupa diferente, aí cochichando no ouvido da irmã sobre algo que essa pessoa viu que na visão dela está errado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, mesmo que não goste, diga assim: ó, para com esse negócio de cochicho. Sai do pátio essa noite, sai do lado de fora. Deus não tem compromisso com quem está do lado de fora. Pode sentar. Irmão, é um negócio de pessoas que vêm no culto para reparar os outros. Não repara a própria vida, mas fica reparando nos outros. Fica reparando na saia da irmã, no cabelo do irmão, no sapato. Dá glória a Deus aí, missionário Bruno. Tem gente que fica reparando se a pessoa engordou, emagreceu. Aí fica falando: nossa, você viu, irmão, emagreceu, parece que está em depressão. A irmã parece que está com o olho no fundo. Eu acho que ela está em guerra dentro da casa dela. O Senhor está dizendo para esse tipo de pessoa que está do lado de fora: entra no culto esta noite. Entra no culto. Sai do lado de fora. Para de ficar reparando. Porque, irmão, isso aqui eu vou falar porque isso aqui é profundo. O Senhor mede. O Senhor mede para dar dons espirituais. Outro, o Senhor mede para trazer bênçãos inefáveis. Aí você sabe por que não está acontecendo mais milagre, mais libertação? Você não vê mais o irmãozinho chorando, você não vê mais a irmãzinha borrando a maquiagem. Sabe por quê, irmão? Está fora do templo, está no pátio, está do lado de fora. Vai receber cura que jeito? Vai receber milagre que jeito? Não recebe. Por quê? Porque decidiu estar do lado de fora. Sabe quem está do lado de fora também? É esse tipo de crente. Dá uma olhadinha do seu lado para ver se do seu lado tem. É crente que não consegue ficar sem fazer uma fofoquinha. Oh, meu Deus do céu. Ficou com medo de olhar para o irmão do lado agora, né? Eita Jesus. Irmão, parece que a língua coça para fazer uma fofoca. A língua coça para falar alguma coisa de alguém, para falar mal de algo, falar mal do jeito da pessoa, da forma que a pessoa vive. Está no pecado, olha lá, está no pecado. Enquanto você está cuidando da vida dos outros, o Senhor está deixando de te medir no templo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: ó, hoje é noite de entrar no lugar santíssimo. Oh Espírito Santo, faz quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não sapateia no poder? Faz quanto tempo que você não sente aquele arrepio? Faz quanto tempo que você não sente aquela glória, aquela graça que só o lugar santíssimo pode oferecer? Ah, Jesus. Tem gente sendo medido aqui. Tem uns que não é medido, porque não entendeu ainda o poder dessa mensagem. Mas tem outros aqui que o anjo já está medindo essa noite. Eita, eu posso contemplar numa visão espiritual o anjo medindo. Oh glória, oh glória. Aí sabe o que eu encontro na palavra de Deus? Isso aqui é para quem entende sobre medida. Lá em Efésios, se eu não me engano, acho que é o capítulo 4. O apóstolo Paulo, que chegou ao terceiro céu e teve visões inefáveis, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso e disse assim, ó: porque vocês não sabem nem a altura,
medida, nem a profundidade medida, nem a largura. Oh meu Deus do céu, o Senhor está dizendo aqui essa noite: vocês não têm noção da profundidade, da largura, da altura do que Deus quer fazer na tua vida. Tem alguém aqui que quer ser medido essa noite? Levanta a mão para adorar. Vamos fazer o seguinte essa noite: só quem quer ser medido de verdade, ele mandaraia. Você pode levantar sua mão por 2 minutos e glorificar ao nome de Jesus Cristo. Elébria, Jerebia cominai, Elébia ondofácia. O Senhor está te medindo essa noite, viu? Alemantorévia, Ederevassúbia. Estou vendo uma chama de fogo em cima de você. Lamandofarassaio de Comanai. Tem renovo de Deus descendo sobre ti. Elemandofarassaio de Candorébia fácia. O Senhor vai nos dizer assim, ó: Ele quer te renovar aqui essa noite. Lemandovarabacheia. Eita, o Senhor vai medir você. E eu não sei que mistério. Eita, deixa as guerras lá fora, porque eu te via falando em línguas estranhas. O Senhor quer renovar você aqui hoje, viu? Vocês vão ver até o final desse culto Deus pegando essa varoa aqui, renovando ela. Eita, onde estão os adoradores esta noite? Levanta a mão para dar glória. Oh meu Deus, sai do seu lugar. Pode trazer a criança, vem aqui na frente. Nemanto levassúbia, Jeremanto comanácia, Lemandarabachandaraia, Remanto varasubri comanai. O Senhor está medindo você aqui hoje, mas é para quem está no templo. Vem aqui. Lamanto rebre amante revassubri comanai, Ecandaraia. Vocês conversaram comigo antes de vir para o culto hoje? Mas eu não sei porquê, mas o Senhor me mostrava um espírito de contenda, querendo fazer vocês dois brigar e se separar. Eu não sei porquê. Até antes de vir para o culto hoje, vocês conversaram comigo não, né? O Senhor mostrou para mim: diga para os dois que o demônio do divórcio não vai entrar no casamento dos dois. Tem alguém para segurar a criança aí? Tem alguém para segurar? Por favor, uma missionária rápida. Segura a criança, isso. Você vai dar um abraço, levanta a mão para cá, que o Senhor está medindo os dois aqui hoje. Você vai dar um abraço no seu esposo. E Deus falou no meu coração assim, ó: quase que vocês não vêm para o culto de novo. Estou mentindo? Estou mentindo? O Senhor falou no meu coração: você vai chamar os dois na ponta do altar, porque eu estou renovando a aliança dos dois aqui hoje. Canta, é para um abraçar o outro e pedir perdão aqui no altar, porque o Senhor tem renovo para vocês dois. Canto, abraça, lebre, andaraia. Você sabe por que eles estão chorando aqui? É porque Deus conhece o coração de quem vem para o culto. Desce para orar pelos dois, pastor, desce. Estenda a mão para cá, gente. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para frente. Isso, ora pelos dois, pastor. Ora pelos dois. Candevaraço, Jereblio mandovácia candaraia, Enderevai jogo. O Senhor está medindo aqui, viu? O Senhor está medindo. Lamandevaraçaio de manto comanácia, Lemandevaraçubri comandevarabachai, Labrai jorevia canderevácia comanai, Edevaracande limoltivaraçaio. Deus tem algo para tratar contigo aqui hoje.
Vem os dois aqui no altar. Lemanto cantará brasúbia. Ederebácia. Lamanto rebia canta labrasuriande comanai. Rejo ramacan. Devasurimicandaraya. Lamanto rebia canta revia. Canta vasubricomanai. Eita, vem aqui do lado aqui, ó. Canderevia subricomandevacia comandarabachai. Eita, isso. Com as mãos levantadas, vai dando glória para Jesus. Vai dando glória para Jesus. Quem pode adorar agora? Quem pode adorar Jesus agora? Quem pode glorificar o nome do Senhor agora? Quem pode? Quem pode glorificar o nome de Jesus? Labrando coma narabrasúbia, direbia comanai. Eu preciso dar um abraço em vocês dois. O que você é dos dois? Você? Hã? Se é irmão dela, vem os dois aqui à frente. Você é o que dos dois? Você é o que dos dois? Hã? Namorado dela? Vem você aqui também. Cantevarasaio. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso. Lamando comanácia candaraia. Fica os três aqui, um perto do outro, de frente para o altar. De frente para o altar. Isso. Candaraia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: sai do pátio hoje e entra no culto. Entra no lugar santíssimo. Irmão, posso falar uma coisa? Antes de eu entregar o que Deus mandou aqui, tem gente que está no pátio e não está sendo medido por causa da vaidade. E eu vou ter que falar isso aqui. Vai doer só um pouquinho, tá? Eu não tenho problema nenhum com a questão de veste. Só que tem umas irmãs que é só pelo sangue de Jesus. Parece que gosta de usar um decotinho para chamar atenção. Gosta. Fora que tem umas irmãs que gosta também de usar uma sainha 3 dedos, 4 dedos acima do joelho. E eu não entendo por que servo e serva de Deus gosta disso, sendo que desde lá de Gênesis, Deus deu a ordem para o homem e para a mulher se vestir, se cobrir. Não é para mostrar, é para vestir, é para cobrir. E o Senhor fala no meu coração: para que você quer mostrar o que precisa ser coberto? Eu não estou falando aqui que você tem que usar saião até no pé, que você não pode, não estou falando isso, não pode pintar o cabelo, não pode usar brinco. Mas irmão, não cabe para quem está no culto usar certas vestimentas. Eu sei que acaba o glória nessa hora, mas não tem problema não, porque eu sei que tem gente aqui que entrou no culto esta noite. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela: vai ficar no pátio ou vai entrar para o culto? Eita, ramando. Estenda a mão para cá. Revamandurevácia. Cantaraia súbia. Emanto comanácia. Labra súbia. Vem aqui pertinho de mim. Eu vejo uma fúria muito grande do inimigo contra a sua vida, irmã. Minha intenção não é te expor aqui não, mas o Espírito Santo está me levando numa tarde em que a irmã estava sozinha na sua casa, e veio uma angústia no seu coração, uma tristeza. Só que o engraçado é que se fosse olhar para o lado superficial, até que está tudo bem. Só que você não consegue explicar às vezes o sentimento de vazio que você carrega dentro de você. O Senhor decidiu medir ela aqui nesse culto hoje, porque ela entrou aqui quebrantada.
Cantarabasúbia, Nevarabaxéia, Comanaís. Obrigado, missionária Débora. Aí você tem hora que pergunta assim, no seu coração, você até fala, chega até falar no seu pensamento, você não fala para ele, mas você fala no seu pensamento: Deus tem dado tudo para nós. Deus deu casa, nós temos o nosso cantinho. Deus deu filho, Deus deu carro, Deus deu moto, Deus deu trabalho, não falta nada. E eu não consigo entender porque que eu tenho esse vazio no meu coração. E você disse assim: o que adianta eu estar na igreja sem sentir vontade de estar ali? Vocês estão no culto, gente? Dói, mas depois cura. E eu vou falar uma coisa aqui. Essas irmãs que usam saia, né? Aí vai sentar, irmão, tem que colocar pano. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, o Senhor não mede gente dessa forma. E parece que não tem preocupação nenhuma se vai ativar a sexualidade dos homens. Você precisa entender, irmã, que a partir do momento que você mostra alguma coisa que precisa ser coberta, você corre o risco de ativar a sexualidade dos homens, fazer o homem olhar para você por cobiça, e você está pecando fazendo isso, irmã. Aí tem bênção que Deus quer entregar para você e não entrega, porque você ainda não entendeu isso. Mas hoje o Senhor está dizendo: abra a mente, abra o entendimento e comece a ser diferente, porque o Senhor vai medir quem entrar no culto. Hoje o Senhor vai curar o seu coração nesse lugar. Existe um demônio que opera sobre a mente dela em 2 horários específicos. Porque Deus é Deus que revela, Deus é Deus que fala. O Senhor fala num horário exatamente depois das 2h45 da tarde, até chegar às 5h30 da tarde, e depois das 11 horas da noite. Você sofre psicologicamente. Você tem hora que você pede socorro, você chora sozinha e você diz assim: Deus, o meu marido é bom, minha família é uma bênção, mas eu não quero mais sentir isso. Hoje, João, Deus está quebrando as pernas desse demônio, e Deus manda eu te dizer: João, você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Ele mandará se acomandará. O Senhor nessa noite, olha que isso, como é bom estar alinhado com o Espírito Santo. Eu vi uma espada descendo hoje sobre você, e o Senhor está dizendo: recebe mansidão, recebe calma, porque ultimamente, até mesmo a questão da paciência, você não está conseguindo ter muita paciência para lidar. Mas Deus fala no meu coração: esse demônio que está tentando deixar vocês nervosos, para fazer um perder o carinho pelo outro, está caindo por terra hoje. E Deus manda eu te dizer: o Senhor, do mesmo jeito que renovou a aliança dos dois, vai renovar de vocês dois aqui no altar. Lemantorebia cantarai. Você vai dar um abraço nela, você vai orar pelos dois, missionária, e o Senhor vai quebrar isso no nome de Jesus Cristo. Quem acredita nisso essa noite, levanta a mão para dar glória. Fica aqui no altar um pouquinho, você vai orar pelos dois. Fica aqui, coloca as mãos no altar aqui. Fica de pé já, gente, fica de pé, senão não vou conseguir atingir o propósito aqui. Meu Deus do céu, tem gente aqui que não vai nem voltar mais para a igreja. Sabe por quê? Porque a palavra doeu demais. Fala assim, ó: prepara o lombo, que vai doer só mais uma vez. Posso dizer uma coisa para você? A vara de medir
ela não mede o templo físico, as 4 paredes. Isso significa que o Senhor não te mede só quando você está aqui dentro. O culto, ele é no corpo, sim ou não, gente? Aí o Senhor manda eu dizer: o que você faz lá na sua casa antes de vir para o culto? Antes de vir para a igreja, melhor dizendo. O que você faz lá fora antes de chegar aqui nessa igreja? Sabe por quê, gente? Tem gente que faz um monte de coisa que não é para fazer o dia inteiro e não cultua. Aí chega aqui dentro, faz biquinho para Deus e fala: Deus, fala comigo, Senhor. O Senhor manda eu te dizer assim, ó: Ele já começou te medindo lá na sua casa. Eita glória! Só que Ele mede gente que já começou a cultuar lá fora. Não é cultuar aqui nas 4 paredes, é cultuar lá fora. Oh glória, glória. Ramando comanai, jarabasúbia. Vem aqui perto de mim, meu irmão. Eu não conheço você, meu irmão, mas o Senhor fala comigo especificamente de 2 livramentos que Ele já te deu, irmão. Remanto rebria subia, canto na vassuri me candaraia. Eu não sei que mistério é esse, mas o Senhor me mostrava numa visão, lemanto revia, um livramento como se fosse acidente de trânsito. O Senhor guardou a sua vida. E o Senhor fala de um segundo livramento que Ele te deu ligado a amizades erradas. E o Senhor fala no meu coração assim: até quando Ele vai livrar você? Xeramando comanai. Coloca a mão aqui. Você sabe que não adianta você correr, porque Deus tem uma obra na sua vida. Você já prometeu para Deus, dizendo: Senhor, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Você já prometeu isso até para uma guerreira que não está aqui, mas que ora muito por você. E você disse assim: eu vou mudar, eu vou mostrar para quem merece de verdade que eu não sou o que os outros lá fora estão dizendo que eu sou. Você olha para si mesmo e diz assim: eu sou muito fraco, eu não consigo. Mas Deus fala para você: Ele mediu a intenção da sua alma e do seu coração. Deus está tratando com ele aí, gente. Devara súbia. Elebre a de comanto révia. Lemassou de canterévia. E o Senhor está te medindo aí, viu? Canto na vassúbia. E o Senhor manda eu te dizer assim, ó: quem é do altar não adianta correr não. Lemanto vara sobre comanácia. Eramácia. Vem aqui, Brandon. Lemando révia súbia. Hoje uma libertação acontece dentro de você, no seu interior. Planto révia. Erebrio comanácia. Eu estou vendo o Senhor levando ele. Eu estou vendo o médico dos médicos, o doutor dos doutores parado na mente dele e operando algo no emocional dele. Decandévia. Porque já te falaram, vai no psicólogo, você precisa de tratamento. Mas Deus fala no meu coração assim, ó: o que é espiritual não se resolve em psicologia. Deus fala no meu coração assim: hoje Ele quebra uma fúria do inferno na tua mente. Eita, e eu tô vendo um anestesista parando aqui na tua frente, ó. Lemanto, praça coma. O Senhor vai anestesiar todo o teu corpo agora. Lemaido, canto neve, aço. Pode tocar aqui, Jesus. Pode tocar aqui, planto, revasso, rebaio, cante. Pode tocar aqui agora, toca, lemanto, rebrai, onde vácia, canto, lebra sobre comanácia, pranto lévia, canto, revácia, comanácia, canto révia. O Senhor está anestesiando. Deus, Jesus. Tem que ficar atento, gente. Enquanto ele está aqui no chão, ele vai levantar muito mole, viu? O corpo muito mole.
Porque o Senhor que livrou ele 2 vezes está livrando ele hoje de pensamentos até de suicídio. E quando ele se levantar daqui, ele vai se levantar desse chão curado para a glória de Deus. Deixa o Senhor tratar com ele aqui. Fica perto dele, Branda. Você vai dar um abraço nele. Lemanto révia, canterebria súbia. Eu não sei porquê, irmã, quando eu cheguei perto de você, é como se viesse a palavra mãe na minha cabeça e abraço. E o Senhor fala no meu coração: o abraço que você vai receber aqui é um abraço que representa um abraço de mãe. Porque tem hora que você precisa disso. Eu não sei, irmã, quem que é a sua mãe. Eu não sei se ela é próxima, se ela é distante. Mas Deus fala no meu coração assim, ó, que por esse ano você nunca se sentiu tão sozinha como você está se sentindo agora. Tá difícil, irmã. De come neve a sobrecomandácia. E você está lutando muito, está lutando, está guerreando. Mas você está dizendo assim: até quando eu vou tentar guerrear sem força, fraca do jeito que eu estou? Você é o que dela? Você é irmão dela. O Senhor fala no meu coração assim, que quem te vê desse jeito ainda vai te ver com veste de obreiro pregando a palavra. Deus vai mudar a tua história, irmão. Você não está vendo o seu futuro, mas Deus está me mostrando você como se estivesse na portaria acolhendo pessoas. Eita, eu estou vendo o irmão falando: seja bem-vindo. O Senhor mandou dizer assim, ó: o que para você é difícil, para Deus não é, irmão. E hoje Deus vai te tocar forte aqui. Tem uma libertação para acontecer na tua vida. Eu vi um espírito de morte colado em você, mas hoje Deus manda dizer assim, ó: eu arranco o espírito de morte e trago o espírito de vida. Vem aqui uma irmã. Vem aqui, missionária Elisângela. Vem aqui. Dá um abraço nele, Brando. Fica aqui na frente, moço. Não volta para o seu lugar, não. Ela vai dar um abraço em você. E o Senhor vai descer cura para o teu coração. É abraço de mãe, viu? Porque você está precisando muito de abraço. Muito. Não precisa ninguém falar nada, não. É só de um abraço. Então um abraço como se fosse a sua mãe agora, porque o Senhor vai te curar. Levanto, estenda as mãos para cá, gente. Quem está no culto, diga glória a Deus. Decandarai. Abra a tua mão assim, ó. Fecha os seus olhos. Deus, olha aí, ó. Levanto. Hoje é a noite da tua libertação. Todo demônio que tenta amarrar a vida desse homem, estenda a mão para cá, gente. Todo demônio que tenta trancar o caminho desse homem vai caindo agora. Vai caindo agora. Hoje esse homem é liberto. Levanto a revácia. Eu vejo um demônio de vício, como se tivesse com uma bita de cigarro na mão, dizendo: eu não vou deixar ele sair deste mundo. Eu vou trancar o caminho dele. Quando ele sair desta igreja, eu pego ele lá fora. Mas Deus manda eu dar uma ordem agora. Só quem tem mão para levantar e glória para dar. Hoje o Senhor liberta esse moço aqui. Todo principado e potestade das trevas que quer trancar o caminho dele, sai agora. Abre a tua mão. Vai aqui em cima do altar em nome de Jesus. Tem uma missão de Deus na sua mão. Pega essa Bíblia aqui na sua mão, por favor. Quando eu olhei para você, eu vi um outro moço que não está aqui. Você tem uma missão de ganhar esse moço para Jesus. Eu não sei as tuas amizades, mas o Senhor está falando comigo que vai colocar no coração seu agora quem é esse rapaz. É um jovem também, parecido com a sua idade. E o Senhor mandou dizer assim, ó: você vai ser liberto. Deus vai transformar você.
vai mudar a tua história. Você vai evangelizar um outro jovem. Eu estou vendo ele com tatuagem também. Tatuagem. Ele tem até tatuagem nessa região do pescoço. Deus está mostrando para mim. E Deus fala no meu coração: você vai pregar a palavra para ele. E eu estou vendo ele no culto. E Deus fala no meu coração assim: o mesmo Deus que libertou você vai libertar ele também. Dá um abraço nele, pastor Robson. Deixa a Bíblia aí, dá um abraço nele. Oh, lemanto candaraia. Deremanto comanasi. Abra suas mãos. Você nunca se sentiu tão dependente de Deus como você está se sentindo ultimamente. Você nunca se sentiu tão dependente de Deus. É como se você tivesse com uma sede de Deus tão grande que nem você sabe explicar. Nem você sabe explicar. E o Senhor fala no meu coração assim, ó: Deus, Ele quer completar a obra que Ele começou na tua vida. Viu? O Senhor vai usar você como uma ferramenta poderosa nessa terra. Você tem um desejo no seu coração que ainda não aconteceu na parte profissional, que você está muito preocupado, achando que parece que o futuro é incerto, está difícil, está complicado de se realizar, e você tem buscado por isso. Você fala: Deus, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Hoje foi falado através da diaconisa Adriana, Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. E de fato para Deus nada é impossível. Eu senti uma Deus. E Deus fala no meu coração assim, ó: tudo que você está sonhando, Ele vai fazer acontecer em pouco tempo. Só que tem algo que Deus quer de você, e é o que está queimando, que você não está entendendo, essa sede de Deus. E Deus fala no meu coração assim, ó: é hora de você se decidir. O que você falou? É verdade. Hoje eu vim pro culto pensando nisso, que eu vou abrir uma nova loja. Eu não sei se eu vou abrir ou não. Tá tudo certo, era só eu decidir. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. O Senhor fala no meu coração: pode se preparar para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Só que ó, a primeira aliança começa aqui no altar. Não é para receber a bênção e sumir da igreja, é para firmar na igreja, assim diz o Senhor. É domingo da decisão, e eu quero saber quem tomou a decisão de entrar no Santo dos Santos essa noite. Eu não vou insistir em pedir, porque os irmãos já estão aqui na frente. Eu não vou insistir em pedir, porque nós vamos terminar o culto já já. Quem fica no lado de fora não é medido, mas quem está no Santo dos Santos é medido. E hoje o Senhor está te convidando para entrar no culto. Você que deseja hoje: Senhor, eu desejo entrar no Santo do Santo, entrar no lugar santíssimo e viver uma experiência extraordinária. Só que você sabe que sozinho você não tem força, e você diz assim: Deus, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Se você quiser, se você sentir no seu coração se queimar, mas eu não vou ficar insistindo, é agora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor para sempre.
Aleluia. Os obreiros estendam as mãos, as missionárias também. Comece a entrar em oração agora. Olha, eu não sei que mistério que é esse, mas agora, nesse instante, o Senhor falou no meu coração que está visitando alguém que está hospitalizado agora. Tem alguém aqui na nossa igreja que tem alguém que está no hospital, o ente querido que está no hospital? Deixa eu ver. Você? Quem mais? Você? Eu via o Senhor visitando alguém hospitalizado agora. E o Senhor diz assim, ó: pode se preparar que vai ser mais um testemunho para ser contado para a glória de Deus. Os obreiros com as mãos estendidas, não desliga não. As missionárias também, mão estendida.